Imagine que você tenha uma lesão degenerativa em alguma articulação, tá? Você tem uma artrose, algum tendão degenerado, quase rasgando, aquela dor articular que não melhora por nada. Já pensou se a gente pudesse simplesmente pegar uma medicação, algum produto ou alguma coisinha e injetar como injeçãozinha lá dentro da articulação ou lá dentro da lesão e simplesmente ela ser resolvida? Outra, seria bem legal. Eu acho que seria bem legal e eu espero que assim seja o futuro. Mas já existe hoje um ramo da medicina que estuda justamente isso aí, né? Eles chamam de medicina regenerativa, tá? Até onde eu sei, há mais de 20 anos que está sendo estudado tudo isso aí, mas ele tomou os holofotes mais recentemente nos últimos anos, né? Então, para a gente falar um pouco sobre a medicina regenerativa, o que é a medicina regenerativa, quais conceitos básicos, quais as indicações, tá? Eu convidei um professor que mexe com isso, que trabalha só com isso, tá bom? Ele é lá de Juiz de Fora, da terra, da minha terrinha, atua lá inclusive, mas enfim, fez a especialização aqui em São Paulo. Eu vou deixar ele explicar melhor, tá? Tô Carlos Alberto Mariosa, vou convidar ele aqui. Hoje eu não vou errar. Opa, não errei. Galera, me fala um áudio também. Eu não sei se tá bom o áudio, se tá ruim, se tiver ruim eu tiro. Fala, Carlos, doutor Carlos, tudo bem? Boa Olá, noite. boa noite. Boa noite, Mauro. Obrigado pelo convite. Imagina. É um prazer estar com você aqui e seu público nessa noite. Poxa, bacana. Obrigado. Eu que agradeço, né? No meio de uma segundona à noite aí, pós-consultório, cansado, eu sei muito bem como é isso. Tá aí se É um prazer. disponibilizando para explicar. Carlão, fala um pouco de você primeiro, só para se apresentar, para o público te conhecer. Quem que é o Dr. Carlos, meu colega ortopedista? Isso. Bom, meu prazer todo mundo. Boa noite. Meu nome é Carlos Alberto Mariosa. Eu sou ortopedista e cirurgião de ombro. Atuo aqui em Juiz de Fora. Eu sou formado pela Unifesum em Teresópolis. Em 2012 eu formei lá. Depois eu retornei para Juiz de Fora para terminar meus estudos de ortopedia. E em seguida eu fiz a especialização em cirurgia de ombro, né, com a equipe do Dr. Gleison no Ortopédico BH. Em 2019 eu iniciei meus atendimentos aqui em Juiz de Fora numa clínica voltada para ortopedia e medicina esportiva, né, que chama ProEsport. Atualmente sou sócio dessa clínica. E acabou que até pelo foco da clínica houve um direcionamento muito grande de pacientes que são atletas, mas aqueles atletas do dia a dia, do final de semana, não atletas profissionais. Aqueles que fazem do esporte seu estilo de vida, com objetivo de melhora de performance, melhora de qualidade de vida. Legal. E começou a ter uma demanda grande de tratamentos para esses pacientes que fugissem daquela formação clássica que a gente tem como cirurgião de ombro. Né? Que a gente sabe quais são os casos cirúrgicos e quais casos que a gente não vai tratar cirurgicamente. E existe um limbo muito grande nisso aí. Né? Porque a gente sabe que 90% dos casos que a gente atende no consultório são casos que a gente não vai operar naquele primeiro momento. Perfeito. Né? E aí existe aquele gap entre o tratamento que eu vou oferecer para o paciente, o tratamento cirúrgico, seja ele artroscópico ou então o tratamento de uma fratura, e o paciente que eu tratava com medicamento e muitas vezes com tratamento fisioterápico, que continua acreditando e mantendo esse tratamento. Perfeito. Mas ficava esse limbo muito grande. Daí surgiu a oportunidade para eu fazer a pós-graduação em São Paulo, de medicina regenerativa na Cetros. É uma pós-graduação voltada para a intervenção junto com a medicina regenerativa. E quando você faz a associação dessas duas áreas, né, a gente sabe que os resultados eles são potencializados com a utilização do ultrassom. Então a gente brinca hoje que a ultrassonografia, o ultrassom é o estetoscópio do ortopedista, né? Sim. Então a gente já leu alguns estudos sobre, a gente sabe que às vezes 60% das vezes, quando a intervenção ela é feita sem ultrassom, a chance de você não entregar aquele produto para o paciente ela é real. Né? E a
a partir de então, eu comecei a fazer a medicina regenerativa e isso mudou muito a minha prática, né? Porque Legal. esse gap todo que existia entre o paciente cirúrgico e o não cirúrgico, eu Uhum. consegui tratar esse paciente. Uhum. Legal. E aí foi assim que começou a minha história da medicina regenerativa. Atualmente, eu fui monitor da CETOS, atualmente, junto com outros colegas que foram da primeira turma, nós continuamos como professores assistentes da instituição aí em São Paulo. Uhum. Eu não sei se alguém se lembra daqui, eu fiz uma live também falando um pouco da regenerativa no joelho quando eu tomo Marcos Errara, tem talvez 2 meses. Isso. Foi antes do meu casamento. E, o Carlos, ele foi colega, né, do Marcos Errara, né, Isso. na formação, e ambos hoje são, né, professores também lá da CETROS, né? A CETROS que, para quem não conhece também, deve ser a maior escola de... Hoje é uma faculdade, né? Hoje é uma faculdade. Hoje a faculdade é uma das grandes faculdades de intervenção de prática médica que existe hoje aqui no Que Brasil. legal, que legal. Eu acho que não tem, assim, para ensino médico, né, principalmente nessa área de imagem, tudo também, eu acho que não tem maior que eles, né? Eles são gigantescos. Bom, Isso, eu acho que é e importante aí... a gente falar, Mauro, é Ah, sobre alguns conceitos da regenerativa, principalmente quando a isso, gente pensa por conta desse nome, né? A gente fala, pô, medicina legal, regenerativa, vou regenerar, vou dar uma célula, esse legal. paciente ele vai se transformar, né? Vai deixar de ser o que ele é e vai voltar a ser o que ele tinha quando ele era jovem. Na verdade, é um conceito um pouco equivocado esse, né? O nome medicina regenerativa ele vem mudando cada vez mais, então a gente vai usando mais termos como É mesmo? ortobiológico, células mesenquimais, para não ter justamente essa confusão por conta do nome. Ah, E é legal, não sabia. muito bom a gente deixar alinhado isso tanto com o paciente quanto com o médico também, que vai, às vezes tem um colega nosso que não vai fazer medicina regenerativa, mas ele indica a gente, né, para fazer Sim, intervenção. sim. Então, para a gente ter esse entendimento, até alinhar a expectativa com o paciente também, do tanto de melhora que vai ter ou não. Uhum. Certo, Acho que aqui travou. legal. Agora? Pronto, deu uma falhadinha, voltou. E, enfim, mas aí explica aí de onde veio essa ideia da regenerativa, né? Por que Exato. surgiu esse A nome? medicina regenerativa, quando a gente fala o conceito básico inicial, ele falava justamente nessa questão da engenharia celular, de você fazer uma substituição da célula. Uhum, Você tem uma célula lesada, você iria substituir essa célula lesada por uma célula sadia. uhum, Mas, na verdade, a medicina regenerativa ela tem um conceito mais amplo. Quando você está tratando a dor desse paciente, você está uhum, fazendo medicina regenerativa. Quando você consegue postergar ou então retardar a progressão de uma lesão, você também uhum, está fazendo medicina regenerativa. Porque você uhum. restaurar totalmente as células, e você não vai conseguir isso em todos os pacientes. Então, você Certo. ter esse entendimento que desde o controle da dor até você progredir, retardar a progressão da lesão, ou então até restaurar aquele tecido, essa gama, esse processo todo, ele entra dentro das terapias da medicina regenerativa. Então, é importante Certo, você legal. ter esse conhecimento e você alinhar isso com o Uhum, paciente, ou então com um colega que vai estar te indicando, e até a sua própria expectativa também quando melhora. Porque uhum, muitas vezes o paciente ele chega para a gente com uma lesão muito grave, ele chega com uma artrose glenomeral, né, do ombro sim, já avançado, no estágio avançado, chega com uma lesão do manguito extensa, e muitas vezes o uhum, paciente não quer operar, mas a indicação cirúrgica sim, existe, né? sim, entendi. E aí tem que alinhar que pode-se tentar fazer algo a mais, mas não, talvez não seja a melhor indicação neste caso, que a melhor indicação talvez seja cirúrgica, né? Esse tipo Exatamente. de situação, sim. Por Mas exemplo, enfim, ah, não, a mas gente fala. tem, por exemplo, as lesões parciais do manguito. São Certo. casos que antes a gente tratava com medidas analgésicas, tratamento fisioterápico, e a Uhum, gente não fazia tanta coisa de intervenção. A uhum, gente já tem um entendimento que os corticoides, que as infiltrações de corticoides não são uhum, boas para as articulações, nem para os tendões, né? uhum, Que infiltrações seriadas deste tipo de medicamento pode levar até a ruptura completa do tendão, uhum. né? Mas a gente não tinha um gap aí do que a gente pode fazer para esse paciente em relação às lesões parciais. E aí Certo. entra a medicina regenerativa, porque a gente sabe que o ácido hialurônico, que é um medicamento sintético, ele é associado a um outro tipo de infiltração de medicina regenerativa, como PRP ou como BMA, que são as duas grandes vertentes que a gente tem hoje. A gente Uhum, tem, às vezes, a capacidade de melhora da dor desse paciente uhum, e melhora da função, né? A gente, às vezes, não consegue demonstrar isso em exames de imagem, né? Mas certo. o paciente tendo a melhora da dor
e tendo ganho de movimento, a gente está O que atingindo o nosso importa? objetivo. E desde que também Isso não que tenha progressão importa. da lesão. É o que eu sempre falo, a gente não tem que tratar exame, né? Quem trata exame é o radiologista. A gente trata pacientes. E melhorando o sintoma é o que importa. Vamos, para o pessoal entender, vamos ver se dá para a gente dividir assim. No caso do ombro e cotovelo, né? Talvez indicações dessa medicina regenerativa, seja para articulação, no caso de desgaste articular, as artroses, né? E no caso dos tendões, às vezes lesões degenerativas do tendão, né? Não traumáticas, traumáticas até pós-operatório, né? Mas, enfim. E aí seria, no caso, artrose glenomeral, artrose do ombro, talvez uma lesão no manguito rotador, a tendinopatia do manguito, a famosa bursite do ombro, né? E talvez uma condilite lateral, tá certo? Né? Perfeito. E aí disso, a gente tem basicamente, como você falou, duas vertentes, o PRP e o BMA, né? Aí dá uma explicada pessoal aí o que é o PRP, o que é o BMA. Isso. Quando a gente Interessante. fala então na regenerativa, existem alguns produtos que a gente tem, seria uma escala, eu gosto de explicar bem assim, existe uma escala de produtos que a gente pode oferecer para esse paciente. Desde produtos sintéticos, por exemplo, o ácido hialurônico, ele seria um produto de medicina regenerativa? Ele isoladamente talvez não. A gente sabe que o ácido hialurônico ele vai funcionar ali como um lubrificante da articulação. Com o passar do tempo, foram desenvolvidos outros estudos que mostraram que eles, em concentrações menores e numa dosagem menor, né, um peso molecular, médio peso molecular, ele pode atuar nos tendões. Então, ele vai atuar como diminuição de um processo inflamatório e ele é muito utilizado como um carreador celular ou então do produto biológico. A gente diz Entendi. scaffold. Então, atualmente, o que a gente tem feito? Né? Sempre que a gente faz o uso de um produto da medicina regenerativa, seja ele o PRP ou o BMA ou o PRF, a gente utiliza o ácido hialurônico porque ele vai atuar como um protetor desse produto que você está ofertando. Então, nisso que entraria o ácido hialurônico. Entendi. Né? Quando a gente fala, qual que seria então uma diferença então, entre o PRP e o BMA? Então, o PRP é um plasma rico em plaqueta, ele não é um produto celular, ele seria um indutor inflamatório. Então, seria um indutor inflamatório. Então, o que seria? Em relação a isso, ele em contato com aquela célula, ele estaria estimulando um processo inflamatório que é a fase inicial da cicatrização. Então, por isso que muitas vezes, num período inicial, o paciente ele vai sentir dor, mas depois essa dor, ela tende a diminuir porque está ocorrendo a cicatrização daquele tecido. Então, toda vez que a gente tem uma ferida, por exemplo, a cascata inicial de uma cicatrização é a inflamação. Então, o PRP ele atuaria nesse sentido, mas ele não contém célula. Já o BMA já seria um produto, né, um aspirado de medula óssea, ou seja, já tem célula. Seriam células mesenquimais. E a gente entende que a célula mesenquimal, qual é a ideia dela? Ela em contato com aquela célula que está lesada, ela através do sistema de paráquino, né, ela vai mimetizar aquela célula que está em contato. Certo. Então, são ideias diferentes, mas com objetivo igual, que seria de cicatrização, de retardo da progressão dessa lesão. Certo. Só para falar para o pessoal aí, não sei se alguém já... Eu falo muito o seguinte, né? Inflamação é boa, é que, né, graças a Deus, nos últimos 10 anos eu percebi muito claramente que está se mudando esse conceito. Mas 10 anos atrás, vinha um paciente clássico. Doutor, eu tenho inflamação no ombro, qual anti-inflamatório eu tenho que tomar? Pum, era assim, né? Típico. Aí eu gastava um tempo para explicar, não, inflamação é o seu corpo regenerando uma lesão. Se eu vou tirar a inflamação, desligar a dor e permitir uma nova sobrecarga, eu estou sendo imbecil. Eu ainda falo assim para ativar, né? A pessoa entender, opa, né? E aí o que o cara está falando? O PRP ele é pró-inflamatório, né? Então é para ativar uma cascata inflamatória mesmo, para aí sim o corpo conseguir regenerar, né? E aí, como que ele faz isso? O PRP, até onde eu sei, tira o sangue do próprio paciente, não é isso? Centrifuga, né? E aí, por questão de peso, pega o aspirado, a região que tem mais plaquetas e tem muitos fatores de crescimento, né? Exatamente. E é isso que vai, enfim, eu não sei explicar direito isso aí, mas eu acho é isso que faria a cascata pró-inflamatória, é isso? Isso é uma das grandes críticas, talvez, que a gente fala dos estudos em relação ao PRP, porque não existe muita padronização entre os estudos. Então, vários estudos são feitos de
maneiras de coleta diferentes, parâmetros de centrifugação diferentes. Uhum. E isso, às vezes, quando a gente vai analisar algum estudo de meta-análise, ou então estudos comparativos, isso acaba dificultando a nossa compreensão geral. Mas a ideia do PRP seria essa mesmo, né? É importante a gente dizer que quando a gente usa células pró-inflamatórias, como PRP ou PRF, que seria um produto menos centrifugado do PRP, que seria o plasmafibrina, que também tem a sua indicação para medicina regenerativa, é importante a gente alinhar o quê? Que às vezes uma só infiltração não vai ser suficiente. Então, esses intervalos de aplicações, eles devem ser pré-estabelecidos junto com o paciente, porque é importante você manter aquele estímulo de inflamação para que tenha cicatrização tecidual, né? Então, isso também é uma coisa que, às vezes, quando a gente vai ler os estudos de medicina regenerativa, muitas vezes eles vão comparando apenas uma aplicação. E, às vezes, o resultado não é tão bom. Se você pega uma aplicação de um PRP ou do PRF, comparado, às vezes, com o corticoide, às vezes, um curto prazo, o corticoide vai ter um melhor resultado. Sim. Então, isso... Eu vi uma meta-análise do PRP 2021, no grupo chinês, publicou, esqueci um periódico, mas enfim, que mostra, na meta-análise mesmo, vantagem do PRP em relação ao corticoide, ao placebo, eu não sei se tinha um ácido também, mas enfim, era o melhor, principalmente depois de 8, 12 e até pós 24 semanas, né? Deu melhores resultados. Então, talvez o corticoide realmente ele tira a dor mais rápido, mas depois, né, volta a doer. E o PRP é o que mantém, né, uma melhora clínica mais prolongada, né? Exato. Na minha prática clínica, e até utilizando também os protocolos que a gente desenvolveu lá na CETOS, quando a gente faz as aplicações do PRP ou do PRF, a gente faz aplicações seriadas, 3 aplicações com intervalo de 3 semanas entre elas. E aí, no final dessas 9 semanas, é que a gente teria já o início daquele processo de cicatrização que a gente está esperando do paciente. Quando a gente pensa no corticoide, essa curva de melhora ela vai ser mais curta, ou seja, o paciente vai ter um resultado mais rápido de alívio da dor, mas esse resultado também ele não é tão duradouro, né? Certo. Então... Mas explica um pouco na prática, como é que é? O paciente faz tudo no consultório, ele chega, tira o sangue, quantos ml mais ou menos de sangue? Como é que é essa prática aí do PRP? Que eu nunca nem vi, confesso. Então, é importante você ter um biomédico junto para fazer essa coleta do PRP, né, do plasma rico em plaqueta, porque é uma área que eles estão bem atuantes. Né? Você pode fazer um centro cirúrgico, então uma sala de pequenos procedimentos. Né? É feita essa coleta, é centrifugada, então normalmente a gente colhe 8 tubos de sangue, né, para ter a centrifugação. O PRP, você precisa ter uma estrutura no seu consultório montada para fazer esse aspirado. Então, não dá para você fazer em qualquer consultório, num consultório simples. Né? Existem algumas normas da vigilância sanitária para que você tenha uma sala apropriada para fazer a coleta. Uma vez que você vai ter uma troca de tubos da primeira para a segunda centrifugação, para diminuir, então, o risco de contaminação. Entendi. Então, é importante você ter essas normas da vigilância sanitária bem alinhadas. Quando você lida em relação ao PRF, que ele vai ter apenas uma centrifugação, essas normas elas já são mais brandas, né? Porque você já não vai ter a troca de tubos, então o risco de contaminação seria menor. Né? Mas quanto mais apropriado for sua sala de coleta, né, mais adequado vai ser a sua aplicabilidade do produto. Sim, entendi. Então são 8 tubos de sangue para o PRP? É isso que você escreveu? 8 tubos. 8 tubos porque precisa ter essa dupla centrifugação. Dupla centrifugação? Então, como assim? Primeiramente, o paciente ele vai ter uma primeira centrifugação de coleta, depois você vai fazer um aspirado apenas do sobrenadante dessa primeira centrifugação. Se você aspirar, você irá centrifugar novamente. E aí você vai chegar no produto final. Aspira, agora entendi. E aí joga e aspira de novo, entendi. É por isso que precisa de muito tubo também. Exatamente. Você precisa de ter uma coleta de sangue maior para você pegar ali cerca de 3 a 4 ml, que vão ser o suficiente para fazer a infiltração no ombro, por exemplo. Puxa, legal. E aí no ombro vocês fazem um planejamento de 3? De 3 a 4 ml.
né? Isso vai E depender muito três também de vezes. qual produto que você vai querer. Oi? Certo, certo. Entendi. Aí são 3 semanas, né? Uma a cada 3 semanas. E três Uma infiltrações. aplicação a cada 3 semanas. Quando Certo. você pensa num produto mais celular, como por exemplo o BMA, esse Uhum. intervalo ele já não é tão assim, tão fechado, né? A ideia Uhum. inicial seria que você faça uma aplicação e vá acompanhando esse paciente ao longo da Certo. evolução e faça uma nova reavaliação após 3 meses da aplicação, seja através da gordura, né, gordura Uhum. autóloga, Legal. ou então através da coleta da medula óssea do paciente, que já seriam terapias celulares minimamente manipuladas. Certo. Mas peraí, o BMA já não é no consultório. Você faz consultório também? Como é? A gente consegue fazer no consultório, BMA. Tem as Ah, estruturas, de acordo com as normas da vigilância pré-estabelecidas, a aham. gente consegue fazer também. Tá. E o Já a BMA coleta você de tira gordura, da crista? existem vários pontos de coleta. O principal seria da crista ilíaca posterior, é onde que a Posterior. gente tem uma maior quantidade de concentrado celular. Uhum. O segundo ponto de coleta seria da crista ilíaca antero-superior. E o Uhum. terceiro ponto de coleta seria do úmero proximal. Então, uma coisa interessante, gente, que é cirurgião de ombro, seria a gente associar o nosso procedimento cirúrgico à coleta do BMA. Recentemente a gente fez, eu e minha equipe, a gente fez um caso, um paciente com artrose Uhum. glenomeral, em que a gente fez uma artroscopia para liberação Uhum. capsular, né? A gente fez a ressecção dos osteócitos, né? E em Uhum. seguida a gente coletou a célula do concentrado medular do úmero proximal. Então, no próprio ato cirúrgico, a gente conseguiu fazer uma terapia regenerativa. Então, quando a gente faz essa associação, Exatamente. muitas vezes, de uma terapia cirúrgica junto com a terapia regenerativa, a gente está potencializando o nosso resultado, né? Entendi. Tanto o resultado de cicatrização como diminuição do processo inflamatório no pós-operatório. Então, é muito interessante a gente a gente ter essa ideia que a medicina regenerativa ela pode atuar nos casos não cirúrgicos, mas Uhum. também ela vai ter a sua atuação potencializando esses resultados pós-operatórios. Certo, certo. Para quem não sabe, gente, o BMA é aspirado de medula óssea, ou seja, a gente enfia uma agulha calibrosa dentro do osso mesmo, em locais que a gente sabe que vai ter bastante tutano, né? Que lá dentro tem células fodas, né? Que podem ajudar na regeneração, mais ou menos por aí. E que ele falou, dá para tirar, geralmente a bacia são pontos que dá para colher bastante, tá? E o úmero proximal também. O úmero proximal eu nunca tinha pensado nisso. Você tá numa fratura de úmero proximal lá, eu aspiro o trem ali, mas você aspira também com a agulha de biópsia? Também com agulha de biópsia. Existem alguns estudos, depois até posso deixar disponibilizado para você, falando desses Super pontos de interessante. coleta, né? Sim, E quais são os pontos de coleta que a gente vai ter uma maior concentração celular, certo, né? certo. Então, o quarto ponto seria, se não me engano, seria o fêmur distal. Então, para quem faz joelho, também seria um outro ponto de coleta interessante para Isso fazer já no viu o Serraro operatório, fazer. Uhum. porque existe, às vezes, uma dificuldade de você posicionar o paciente na Uhum. cirurgia. Então, você tem Uhum. que ter um posicionamento para fazer a coleta e depois um posicionamento para você operar, né? Isso, sim. Então, essa versatilidade de pontos, isso favorece a gente na coleta da célula, Sim, né? sim. Mas o melhor ponto para coleta, por exemplo, se eu fizer um consultório, seria na crista ilíaca posterior, né? Onde a gente vai ter uma maior concentração celular. É importante você fazer esse aspirado como se fosse um leque. A gente mantém um ponto de entrada, mas você vai Uhum. modificando esse ponto de entrada a cada 2, 3 ml coletados, porque Uhum. assim você vai estar conseguindo coletar uma qualidade celular melhor, digamos assim, desse Uhum. produto. Sim. Inclusive, Caraca. tem uma E dá para fazer a são coleta no características consultório sem dor? O paciente. A gente faz uma analgesia, né, durante a coleta. Uhum. Então, a gente faz a analgesia do periósteo do paciente, então a gente tem que respeitar esse tempo Ah, de infiltração sim. do periósteo, né, Legal. em torno de 15 minutos, 10 a 15 minutos, que é quando vai começar a agir ali a anestesia Sim, local, né? entendi. Puxa, Então, a gente legal. consegue fazer no Legal. consultório. Bem interessante mesmo. É, você quer. Bom, estava vendo. Deixei passar um monte de perguntas Teve aqui. uma pergunta aqui que eu consegui acompanhar sobre Ah, terapia de ondas de choque. Eu legal. acho que seria importante a gente poder falar também Legal. sobre a terapia de ondas de choque.
porque ela Uhum. entra também dentro dos processos da medicina Uhum. regenerativa. Então, Uhum. não são produtos nem sintéticos, nem biológicos, mas qual que seria a Uhum. ideia da terapia de ion choque, né? O paciente não leva choque. Isso é importante a gente, apesar É, dele ter esse nome, perfeito. não. Então, são impulsos acústicos que o paciente ele vai sofrer naquela região. Então, Uhum. são tiros de 3.000, 7.000 impulsos por Uhum. sessão. E através desses estímulos que são dados naquela área, naquela região, Uhum. você vai estar estimulando o processo de cicatrização. Então, vai para Uhum. aquela mesma ideia do PRP, do PRF, né, de Perfeito. também serem indutores inflamatórios. Então, no período inicial, o paciente ele vai ter um pouco de dor, Uhum. mas a tendência é que essa dor ela diminua com o passar do tempo, né, porque você já está estimulando a cicatrização. Também é Uhum. importante a gente se lembrar que a terapia de ion choque não é uma sessão apenas, né? Então, existem Uhum. protocolos Uhum. pré-estabelecidos para cada patologia, seja uma Uhum. tendinite, seja um processo, às vezes, de não consolidação de um osso. É importante a Uhum. gente falar que ela também vai ter atuação nessa área. Ou então, às vezes, Uhum. uma ferida, né, que está com uma E, difícil cicatrização. legal, Então, legal. seriam as indicações mais precisas para terapia de ion choque. E o que a gente tem mais de nível de evidência 1, seria, por exemplo, condilite. Então, isso mudou muito na prática clínica, porque a Uhum. gente, né, chega todo dia paciente com condilite para a gente no consultório. E para É mesmo, paciente tem. plantar, Que legal. Para hepogista tem bastante evidência, então. muita evidência. Oh. Então, é claro que isso depende muito do grau da lesão, né, da prática do paciente. Então, aqueles conceitos iniciais da condilite a gente não deixa de é, Uhum. ter, né? Então, muitas Uhum. vezes, o paciente que é praticante do beach tênis, que está na moda, todo mundo está fazendo, ou do tênis. Uhum. Então, ele tem que ver se Uhum. teve uma mudança da pegada da raquete, se teve uma mudança da bolinha, se teve mudança da Uhum. corda no tênis, Uhum. né? O tratamento fisioterápico ele vai ser extremamente importante, Sim, né? A gente, na medicina regenerativa, a gente não está deixando de fazer todos os outros tratamentos que a gente sempre fez. legal, Na legal. verdade, a gente está, é uma terapia complementar. Então, a gente está querendo ofertar mais coisas para o paciente para a gente poder ter essa recuperação mais rápida. Isso, importantíssimo aqui, que é exatamente isso, né? Segue o jogo, segue a fisioterapia, segue o tratamento, segue a orientação, o ensino, tudo, mas opa, tem alguma coisinha a mais aqui que dá para tirar a dor do paciente mais rápido e quem sabe a nível celular modificar, ajudar também, né? Então é disso que a gente está falando. A gente não está falando que estamos substituindo o tratamento de nada, né? Eu acho que aqui cabe até um comentário da Marcela aqui, foi lá em cima que ela falou. Boa noite, doutor. Estou há 2 anos morrendo de dor na escápula e pescoço. Já fiz 12 bloqueios, não adiantou. Não estou suportando mais. Hoje tomei 4 injeções e nada passa. Enfim, tem várias coisas a se falar aqui, né? Várias coisas, mas eu não vou falar várias coisas não. Mas só para entender que não é só chegar, infiltrar e acabou, né? Tem que entender qual que é a patologia, por que está causando isso, né? E agir na causa. Então, se ela fez a infiltração, não fez zero reabilitação, zero fisioterapia, e não tá, por exemplo, dor periescapular, geralmente é muito tensão, né? Não fez nenhum tipo de manejamento de estresse, e aí, enfim, você gera, dói, aí você alivia, e aí gera de novo, e aí vai acabar quando, né? Então, tem todo um tratamento de plano de fundo por trás, que não é só infiltrar também. Exatamente. Então, essa conversa com o paciente, e isso nunca vai deixar de ter. É o que a gente estava falando aqui antes da live, né? Uhum. Uma analogia que eu faço muitas vezes, quando a gente fala da literatura, tinha o período do romantismo e do realismo, e eles iam se intercalando. Na medicina, a gente também vê esse movimento cíclico. Antes você tinha o médico da família, que era o médico generalista. Depois a gente passou pelo médico ultra especialista, só trata joelho, só trata ombro. E agora o que a gente está vendo? Um retorno, né, em outros moldes, né, Uhum. desse médico que tem um entendimento global do paciente. Isso. Então, não é só chegar e infiltrar, você tem que entender qual que é a patologia do paciente, qual que é a causa daquela dor, por que que ele está Uhum. sentindo aquela dor. É um desbalanço muscular, né? É o impacto que está Uhum. causando essa dor no ombro do paciente. Muitas vezes pode ser uma cinesia escapular. Sim. E às vezes essa infiltração ela está sendo realizada, mas o tratamento de reabilitação não está sendo adequado, Uhum. né? Sim. E você entender esse paciente também, qual que é o seu estilo de vida, né? A alimentação dele, Uhum. quadro de sono, quanto que isso tudo interfere, né, no ciclo circadiano do paciente, quanto que isso também interfere no processo de dor do paciente. Exato. Então, às vezes, a gente não vai tratar, né? O meu consultório é um consultório muito direcionado, eu só atendo ombro e cotovelo. Mas você saber identificar a causa dessa dor do paciente e que ele precisa, às vezes, de um tratamento auxiliar, seja de um nutricionista ou do endócrino, né?
uma terapia junto com um educador físico para poder orientar a atividade física, né? Cara, eu passo muito para psicólogo, acredita? Para Sim. ombro, muito, muito, muito. Você vê muito, eu vejo que muito caso pode ou não estar relacionado a uma circulação central, né, dor crônica já. E aí, enfim, muita coisa associada. Eu falo, ó, tem que tratar os dois lados. Eu nunca falo tem que tratar, né? Fica aqui, é bem possível que você precise, fique à vontade, né? Então, eu acho que o mais completo, né, eu sempre mando para algum psicólogo, enfim. E muitos já tratam, né? Ombro, cara com a dor no ombro é muita sobrecarga emocional também. Muitos já tomam antidepressivo, muitos já fazem terapia. É impressionante. Eu abordo bastante esse lado psicológico também para o tratamento da dor, né? Ó, comentário do Leonardo Carvalho. O Tomariano salvou meu ombro. Gratidão sempre. Opa, isso aí, bacana, viu? Muita gente deu boa noite. Eu acho que eu não dei boa noite para ninguém. Boa noite, pessoal. Tô mal educado hoje. Minha mãezinha, de 71 anos de idade, caiu, essa Valéria. Caiu, machucou o ombro, ela não consegue erguer o braço. O médico da Santa Casa de Santo André não operou faz 2 anos. Se caiu, se não for fratura e caiu, não levanta o braço, é muito provável que seja lesão do manguito. 71 anos de idade, 2 anos, é possível que já seja um caso, inclusive, para medicina regenerativa, né? Para evitar sequelas de uma artrose, quem sabe. Ou um caso cirúrgico. Ou um caso Então a gente cirúrgico, pode também se é excluir os para exames de imagem. postular. Ah, sim, ou até mesmo uma prótese, né? Enfim, aqui é só especulando, gente. Só fosforilão, né? Que mais? Jussara mandou uma mensagem linda aqui. Obrigado, Jussara. Um beijo pra você. Para quem tem tendinite, Kelly, para quem tem tendinite, já está afetando o ombro como inflamação. O que você recomenda fazer? Bom, falar. para as tendinopatias de maneira geral, seja do ombro ou para diversas tendinopatias, primeiro a gente tem que entender a causa dessa tendinite, né? Se ela vai estar associada a alguma outra causa, ou um impacto, ou então algum desbalanço biomecânico do ombro, que pode estar causando essa tendinite, tá certo? Para a medicina regenerativa, o que eu mais tenho utilizado são as terapias de choque. Eu acho que tem um grande resultado, sem excluir também o tratamento medicamentoso e o tratamento de reabilitação. Então, quando a gente pode associar essas 3 terapias, né, tratamento medicamentoso, reabilitação do paciente e algum tipo de intervenção na medicina regenerativa, seja onda de choque ou infiltrações, a gente sabe que o resultado ele é melhor. Bacana. Você tem visto bom resultado de onda de choque para a tendinopatia do manguito também? Eu utilizo mais para epicondilite. Tá. Todos os tendinites que eu uso mais seria para epicondilite. Agora, tendinopatia, a gente normalmente vai estar relacionado a algum desbalanço que a gente vê biomecânico desse paciente, tá? Ou então outra causa que está levando essas tendinopatias. Né? Então, isoladamente, a tendinite, ela não... Vem a gente sabe que ela sozinha. vai estar associada a alguma coisa. Sim. Né? É exatamente o que a doutora Cedila, bom, da Fisio, que falou que melhorar a via mecânica que faz inflamar e degenerar. É exatamente isso aí, né? Encontrar o que está causando desbalanço e corrigir biomecanicamente também. A gente, como cirurgião, a gente sabe, assim, o ombro e a articulação, a gente tem uma grande mobilidade, mas nem todo movimento do ombro é um movimento adequado, não é um movimento anatômico dele, digamos assim. Esses movimentos repetitivos, né? Principalmente de abdução do braço, de abertura do braço, eles podem causar algum tipo de impacto e dor nesse paciente, causando até, inclusive, a tendinite. Perfeito. Boa noite. Eli Martins, existe risco de que já fez cirurgia do manguito ter que refazer? Claro. Então, hoje estava até dando uma revisada aí para a live, né? Nos artigos. E a gente sempre estuda sobre isso, né? Sobre o risco de recultura. Né? A gente entende que os artigos eles falam? Existe 30% de risco de recultura. 30%? Após as lesões. Então, assim, é uma coisa muito grande, é uma porcentagem muito grande. Na nossa prática, a gente não vê essa incidência tão grande. Né? Talvez os estudos sejam mais antigos e por isso mostram essa incidência de 30%. Melhorou material, técnica, né? Exatamente. Material, técnica. Antigamente, os pacientes chegavam com lesões extensas, né? Demorava para chegar no especialista de ombro. Hoje, cada vez mais, os pacientes chegam mais rápido, então essa incidência ela tem diminuído de recultura. Mas existe. A incidência de recultura em pacientes idosos acima de 60 anos ela é maior, a gente sabe disso. Né? Naquelas lesões extensas,
né, que você faz o reparo, também existe um índice maior, porque o tendão ele fica mais tensionado, né? E aquela área de degeneração do tendão, muitas vezes a gente não consegue atuar nisso, né? Então existe um índice de ruptura, sim, mas cada vez é menor esse índice de ruptura. Sim. Né? É o que eu falo bastante, resumidamente, bem leigamente falando, né? Se você nasceu com um tendão 0 km, tudo que você fez na sua vida foi degenerar seu tendão, né, por sobrecarga. Se você não muda depois da cirurgia, né, a cirurgia a gente vai pegar um tendão ruim, degenerado, ruim, e vai emendar ele, vai pegar ele e costurar grosseiramente em cima do osso e torcer para colar. Cola? Sempre cola, a gente sabe. Mas se não mudar depois, vai rasgar. Qual que é o resultado esperado? Entendeu? Se você rasgou um 0 km, qual que é o resultado esperado agora no tendão, né? Emendado. Então, é isso. Tem que mudar muita coisa no estilo de vida de maneira geral para evitar essas rupturas. Né? Uma coisa que eu costumo dizer também, Mal, para o paciente é o seguinte, a cirurgia de ombro, ou cirurgia ortopédica de maneira geral, você precisa respeitar o período de pós-operatório. Então, a cirurgia é o primeiro momento, então, um momento inicial, né, que você tem ali para começar o processo de cicatrização. Então, não é só operou e acabou o problema. Né? Então, aquele período de mobilização de 4 a 6 semanas no pós-operatório de manguito, dependendo do tamanho da lesão, ele tem que ser respeitado. A evolução para a fisioterapia gradual também tem que ser respeitada. E o retorno para a atividade física também tem que ser respeitado. Porque senão isso vai interferir no nosso resultado. Perfeito, cara. Você falou uma coisa que... Vê se você concorda comigo. A gente sabe... 68, na verdade, um artigo 72 do NIE, que ele fala da acromioplastia. Ele fez 50 acromioplastías abertas e deu certo. E de lá, 72 para ultimamente, todo mundo fazia acromioplastia, que é raspar o osso do ombro para melhorar o tendão inflamado, né? Sim. E a gente sabe hoje que não é assim, não é raspar o osso que resolve. Então, não há indicação para acromioplastia hoje, em 2024. Tá, mas como é que porque o artigo que ele postou em 72, ele deu bom resultado em 50 pacientes. E ninguém está falando que é mentira, porque todo mundo operava e melhora. Peraí, então, se hoje a gente sabe que raspar o osso não melhora a dor, como é que a gente operava e melhorava? Por quê? O cara estava lá no estresse danado, trabalhando sem parar, né? Faz a física, reabilita, não reabilita direito, faz tudo errado. Aí quando ele opera, só para raspar o ossinho, ele fica imobilizado, fica um tempo de recuperação, leva a sério o tratamento, faz uma boa reabilitação, se cuida e melhora. Então você vê que às vezes é só isso que precisa, né? Recentemente eu fiz um caso, eu comentei com uns colegas até, que eu operei uma paciente minha, que é aquele nível estresse 1000, assim, todo fuma muito, até rouca, de tanto que fuma, estresse. E ela entende o que eu falava. Falou, você tem que mudar, tem que mudar a cabeça. Eu até enrolei para operar. Era uma lesãozinha parcial ali, né, subtotal, mas dava para esperar, não queria operar. Eu falei, se operar vai dar ruim, vai dar capsulite, vai piorar a dor, vai ser ruim. Eu com essa minha crença, né? Tá, aí eu operei agora. Aí quando ela voltou no retorno, eu nunca vi ela tão bem de todas as vezes que eu encontrei. Ela estava ótima, estava feliz, estava com menos olheira, né? Estava sem dor, estava super feliz que estava longe do trabalho que estressava ela, estava com os filhos cuidando e paparicando ela, estava sendo cuidada em casa, entendeu? E aí aquilo fez muito bem, parou de fumar, a cirurgia fez ela parar de fumar, né? Enfim, a gente acha que é uma coisa, né? Que eu vou resolvendo biomecanicamente isso aqui, resolve o problema. Não, tem muita coisa associada. Assim como às vezes a gente falha, faz um procedimento e no melhorador, porque tem que ver também esses outros pontos. Né? Enfim. Exatamente. De novo, minha opinião, leigo. Não, isso tudo tem embasamento. Eu tenho usado bastante dor crônica, né? Bastante isso aí, bastante essas vias de dor nociceptiva, nociplástica, né? Ó, inflamações crônicas subclínicas. Eu não entendi. Foi só essa pergunta. Doutor, tenho bursite, artrite, artrose e desnivelamento do osso. Sinto muitas dores. Bora tratar aqui, né? É importante a gente tentar, igual eu falei no início da live, seria a gente tentar determinar qual o grau
dessa degeneração articular, né, de comprometimento da cartilagem, para a gente até poder ofertar o melhor tratamento para o paciente. Porque se for um grau, às vezes, muito avançado, ou um grau de artrose grau 3, grau 4, a medicina regenerativa não vai ter o seu efeito esperado. Então, é bom a gente ter esse alinhamento também, do grau da lesão e com a expectativa de melhora que o paciente vai ter. Pô, bacana. Carolina perguntando se vai ficar gravado. Vai ficar gravada a live. Boa noite, boa noite. E mais? Antes de continuar respondendo, tem algum outro tema? A gente comentou. Eu acho que seria importante a gente falar também, que a gente conversou mais cedo, seria a questão de você fazer o preparo adequado para o paciente. Isso, legal, explica isso aí. Legal. Existe um conceito que chama preparo do solo. O que seria isso? Você preparar o paciente para que ele esteja metabolicamente no seu melhor momento para receber aquele tipo de infiltração, aquele tipo de produto biológico, ou até mesmo um procedimento cirúrgico que você vai fazer, né? Então, a gente até começou ainda a falar sobre isso aqui na live, que às vezes você não vai tratar metabolicamente o paciente, mas você identificar um paciente que às vezes está com um grau de sobrepeso, está inflamado, né? Tem exames laboratoriais alterados, como glicose, hemoglobina glicada, né? Você tem um direcionamento para esse paciente, seja para o nutricionista, para o endocrinologista em conjunto, né? E você melhorar esses níveis metabólicos do paciente, isso potencializa o resultado. Então, por isso que existe a diferença. Pô, eu operei um paciente, mesma cirurgia, mesmo cirurgião, mesmo material, e por que deu tão diferente? Será que os pacientes eles estavam metabolicamente iguais? Muito provavelmente não. E na infiltração isso também funciona. Né? Então, quando você faz esse preparo, não é só o paciente. Por isso que às vezes o paciente chega comigo no consultório, eu não faço infiltração de cara. Você tem que ter esse preparo, você tem que ter um cuidado maior com o paciente. Entender como que é o estilo de vida desse paciente, como realmente ele está com os seus exames laboratoriais. Eu normalmente não faço esse preparo. Alguns colegas ortopedistas já estão enveredando para essa prática clínica, né? Mas você saber, se você não for tratar, não tem problema. Mas você tem que direcionar esse paciente para que ele retorne para você no seu melhor momento. Né? E isso também vale para as questões da osteometabólica, né? Então, um paciente que tem uma osteoporose, né, avançada, vai fazer uma cirurgia de coluna, às vezes, né? Então, por que às vezes ela não vai dar tão certo? Então, você preparar esse paciente para o melhor momento cirúrgico ou de infiltração, isso melhora também o seu resultado e até a expectativa do paciente de melhora da dor. Poxa, legal, legal. E aí, gente, preparar o paciente, lê-se aqui muito do que eu falo, né? Bons hábitos de vida. Vamos comer bem, vamos comer melhor, vamos dormir melhor, vamos fazer tudo certo. Que aí a chance de dar tudo certo depois do procedimento é muito maior. Né? Perfeito. Legal. Deixa eu ver. Boa noite, pessoal. Mandando muito boa noite. Ó, estão te dando um abraço aqui, ó. Cara, eu sou meio retardado. Como os homens vêm tudo junto, né? Eu não consigo ler, não consigo pegar e dividir, assim. Acho que é inventando ano. Mandar um abraço aí, Mariosa. Tem uma pergunta aqui, minha esposa está com muita dor no ombro e piorou com as infiltrações de ácido hialurônico. Tem algo para fazer a curto prazo? Estamos tentando ficar consulta. Bacana. Então, primeira coisa, a gente tem que entender qual que seria o diagnóstico desse paciente. Né? Então, você chegou no diagnóstico. O ácido hialurônico, como que ele funciona? Então, o nosso organismo ele produz o ácido hialurônico, né? Existe a produção do ácido hialurônico, mas existe um ácido hialurônico sintético também que ele pode ser utilizado para várias áreas da medicina. Dermatologia, por exemplo, que é diferente do ácido hialurônico utilizado para ortopedia. E dentro dos ácidos hialurônicos utilizados da ortopedia, existem vários tipos de ácidos hialurônicos também. Então, existe o ácido hialurônico que é mais próprio para artrose, que são ácidos hialurônicos de maior peso molecular e de maior concentração. E existem ácidos hialurônicos que são mais próprios para as tendinopatias, que são aqueles ácidos hialurônicos de média concentração e de menor peso molecular. Então, se não teve melhora, então primeiro a gente tem que entender se teria indicação para fazer ácido hialurônico ou não, né? Qual o ácido hialurônico que está sendo utilizado, porque às vezes está utilizando um ácido hialurônico de alto peso molecular para uma tendinopatia. E aí você vai ter uma grande concentração desse produto naquela região e não vai ter uma grande dissolução dele. E aí, às vezes, você pode piorar a dor do paciente com esse ácido hialurônico. Né? E as aplicações seriadas também, tudo bem, você fez a aplicação seriada, mas
até quando que isso valeria a pena, né? Então, o objetivo do ácido hialurônico seria principalmente para o controle da dor, certo? Pode ajudar numa restauração ou numa regeneração tecidual, sim, né? Mas isso vai depender do grau dessa lesão, né? Como foi feita essa aplicação também, isso é uma coisa importante a gente ressaltar, né? Quando a gente tem a aplicação feita guiada por ultrassom, a gente sabe que a gente tem uma maior assertiva dessa infiltração. Então, são vários fatores que a gente pode tentar justificar porque teve melhora ou não desse ácido hialurônico. E se não está tendo melhora, às vezes é o momento de você mudar a técnica, mudar o produto, né? Então, a medicina regenerativa ela tem muito disso também, né? Você pode ofertar outros produtos uma vez que você não está tendo aquela melhora significativa do paciente em relação à dor. Puxa, legal, legal. Mais uma da doutora... doutora... Tá vendo um CD? Cedila fez o quê? Como é que é a escolha entre a indicação PRP, o PRF e a TOX? Como que você vai fazer essa escolha? Essa que é Isso. Quando usar cada um? Isso. Então, primeira coisa. Então, os três seriam terapias regenerativas com o objetivo de você induzir uma resposta inflamatória. Legal. Certo? Então, é isso que eles se assemelham. É diferente quando você fala do BMA ou quando você fala do gordura autóloga ou quando você fala de uma terapia celular avançada. Você vai estar ofertando uma célula para o paciente. Né? Então, quando você oferece uma célula, o que você está querendo? Que através do contato de uma célula com outra célula, você tenha um sinergismo que aquela célula se transforme na célula original. Quando você tem uma indução inflamatória, você está querendo o quê? Que tenha cicatrização daquele tecido. Então, todas as três terapias, PRP, PRF, terapia de choque, elas vão produzir esse processo inflamatório. Né? Eu costumo colocar num grau de evolução. Né? Então, quando você fala o toque, né, que terapia de onda de choque, seria a primeira que eu iria ofertar para o paciente. Por quê? Porque você não vai ter uma infiltração, né? Você não vai ter nenhum tipo de, vai ter agulhamento, então seria uma terapia mais externa. Né? E quando você não tem essa melhora, aí você pode pensar no PRF ou no PRP. Qual que é a diferença do PRF e do PRP? O PRP, você tem uma dupla centrifugação desse sangue periférico, né? Então seria um produto mais puro, digamos assim. Né? Quando você tem o PRF, às vezes você vai ter apenas uma centrifugação. Né? Você não tem tanta pureza, digamos assim, desse sangue periférico, mas talvez você teria mais processos inflamatórios, mais indutores inflamatórios. Então existe aí um questionamento qual que seria o ideal para cada patologia que você for aplicar. Mas as indicações são basicamente as mesmas. Bacana. E aí, acho que a mesma doutora, tem evidência para tendinopatia do calcâneo ou tendão patelar? O que se tem evidências aí? Eu sei que ácido hialurônico tem evidência de melhora da dor, mas os outros eu não vi, não. Ácido hialurônico, terapia de onda de choque, então são grandes indicações, sim, tanto para tendinite patelar, para tendinite do calcâneo, né? E a gente vê uma melhora significativa desses pacientes, sempre associado com a reabilitação, em que você tem que entender o porquê também está ocorrendo essas tendinites. Né? Poxa, legal. Que mais? Mais. Muita gente entrou. Elaine. Sinto dores constantes no ombro esquerdo, a Elaine, né? Às vezes sinto estralo e logo em seguida dor. Eita, estralo com dor pode ser coisa ruim, pode ser um desgaste maior, enfim. Só examinando. Tem uma pergunta aqui da Jaqueline. Tem epicondilite lateral, já fiquei afastado das atividades da academia por 30 dias, tratando, não melhorou. Né? Então, quando a gente fala de epicondilite lateral, a gente tem que entender se realmente o diagnóstico é esse, epicondilite lateral, através do exame clínico do paciente, exames de imagem. Né? Então, para epicondilite lateral, assim, a gente sabe que é uma tendinite que é uma das mais difíceis de a gente poder tratar, porque você precisa desse movimento de extensão da mão o tempo todo. E é justamente o movimento que vai estar causando a epicondilite lateral. Então, se você não tiver uma mudança dos hábitos de vida do paciente, então, por exemplo, ergonomia durante o trabalho, se é a sua causa, né? O jeito que você faz atividade física, né? Se for relacionado ao tênis ou beach tênis, a mudança da pegada da raquete, se você não tiver essas mudanças, a gente não vai ter melhora da dor. Né? Então, acho que
quanto mais terapias a gente puder fazer para esse paciente, hoje a gente tem a possibilidade da epicondilite, da terapia de iodo de choque e também da proloterapia, que é uma outra terapia da medicina regenerativa que eu utilizo muito para a epicondilite lateral. E o que seria a proloterapia? Como o nome diz, é uma terapia de proliferação, através de soluções, né, normalmente soluções com anestésicos e a glicose hipertônica. Você vai fazendo infiltrações seriadas no paciente, ou peritendão, ou intralesional, certo? Com o objetivo de promover também um processo inflamatório inicial para ter cicatrização da lesão. Então, para a epicondilite lateral, a gente tem resultados fantásticos com a utilização da proloterapia. Normalmente, a gente faz 4 aplicações semanais com esse paciente, né? E aí, a gente consegue observar a melhora da dor. 4 semanais? Uma aplicação por semana. Certo. E aí você, através da reabilitação também associada e medidas de analgesia, a gente consegue observar uma melhora significativa da dor desse paciente. Legal. Terapia. Essa é uma parte que eu nunca nem li a respeito. Depois a gente conversa mais. Tem uma pergunta: é normal ter dor residual pós-osteoartrite de clavícula? Tem várias causas para ter dor residual, enfim, mas aí o que eu lembrei nessa pergunta, eu lembrei o seguinte: terapia por choque tem boa evidência para pseudartrose, não é? Uma das causas é a pseudartrose, gente, é quando não cola. Digamos que o osso operou, o osso não colou, digamos, né? Uma das causas, tá? E aí a onda de choque é justamente estimular a nova inflamação, né? Para fazer uma nova consolidação, digamos assim, não é isso? Exatamente. Uma das indicações da terapia de onda de choque seria para o tratamento dos retardos de consolidação ou para as pseudartroses. É claro que se você tiver um desvio acentuado dessa região, né? Se você não tiver, às vezes, um erro de técnica, às vezes, operatório, que dificulta essa cicatrização, isso talvez a gente não vai ter um resultado tão bom. Mas, para os casos de retardo de consolidação, a gente vê uma melhora significativa também com a terapia de onda de choque. Legal. Isso eu acho bem interessante, viu? Bem interessante mesmo. Porque, até então, pseudartrose e retardo de consolidação, o cirurgião não tem muito o que fazer. Vamos rezar. Vai colar, vamos ter fé, né? Você faz a terapia de choque associado com o BMA também, você está potencializando o seu resultado. É mesmo? Então também seria uma outra indicação para você fazer. O BMA associado à terapia de choque. É claro que assim, não existem padrões, você tem que saber operar a máquina, né? Existe curso de aperfeiçoamento, então não é só você pegar, colocar a máquina em qualquer pressão e fazer as aplicações. Então esse cuidado você tem que ter, os locais de aplicação, né, da terapia de onda de choque. Então, ter o conhecimento da técnica do aparelho, isso é importante. Tá? E até que ponto também o tratamento está dando resultado ou não. Porque chega uma hora que você também tem que decidir. Né? Se você está vendo que o resultado não está sendo tão positivo, né, talvez a intervenção cirúrgica seja o mais adequado. Certo. Poxa, legal. Eu li agora a pergunta da Jaqueline, que você falou da academia, né? Que parou 30 dias de academia e não melhorou ainda. Eu lembrei, eu já tive uma lesão do braquio radial. Começou a doer no cotovelo, próximo ao côndilo lateral, né? Mas era um pouco mais anterior. Aí eu incomodou a ponto de eu precisar fazer uma ressonância para ver, e era uma lesãozinha do braquio radial. A lesão meio tendinha ali, né? Enfim. E doía na musculação, né? Então, toda hora que pegava, segurava, doía, né? E aí eu falei, não, eu vou resolver isso aqui, né? Vou diminuir a carga, né? Eu manjo, né? Você vê que o ortopedista não manja nada de reabilitação. Eu achava que dominava essa lesão de cotovelo, né? E nada de melhorar, nada de melhorar. E aí eu diminui muito a carga, não evolui em nada mais, só dor. Falei, vou parar por um mês, por isso eu lembrei. Parei um mês. Voltei, melhorzinho, rapidinho, voltou a doer de novo, né? E nisso, perdeu por 1 ano e meio a 2 anos, quase, se não me engano. Que eu já estava, assim, assumi que já era, né? Talvez se eu tivesse, né, já ondas de choque, alguma coisa assim, de fácil acesso para mim, eu até tentava, né? Porque realmente me incomodou. E aí, quando veio a pandemia, eu fui obrigado a parar. E aí eu parei alguns meses, quase 6 meses, para você não pegar pesado. Na pandemia eu fiquei em casa, eu comprei aqueles pesos que varia de 5 a 40 quilos e fazia uns exercícios lá.
Mas enfim, não era nem perto do que eu fazia na academia, né? E aí quando eu voltei a treinar, nunca mais doeu. Então, ou seja, às vezes o nosso corpo ele vai regenerar, né? Só que a gente não Sim. quer largar a atividade que está causando um problema, entendeu? Então, o tempo que eu quero dar para o meu corpo não é o tempo que o meu corpo precisa. E por isso que às vezes não melhora. Tá, afim, 30 dias já, ou seja, já era, né? Se 30 dias melhorou, não vai melhorar nunca. Não, então precisa de mais, né? Dê mais tempo até ele estanar. E aí, com a ajuda, enfim, né, no caso, medicina regenerativa seria excelente aí para ajudar a melhorar mais rápido, regenerar mais rápido. É, o que os estudos mostram, por exemplo, com a gente é justamente isso, que se você não fizer nenhum tipo de intervenção, se o paciente parar, por exemplo, de ter o estímulo, um ano depois, você sabe que às vezes você tem a melhora desse quadro de dor. E aí quem entra com medicina regenerativa com o objetivo de quê? De encurtar esse tempo de afastamento das atividades. Perfeito, Né? perfeito. Minha esposa está com muita dor no ombro e piorou com as infiltrações de hialurônico. Tem algo a fazer a curto prazo? Estamos tentando marcar consulta. Ah, tá, isso aqui você viu já, né? Essa já respondi. Porque depois ele falou que ela tem artrose, capsulite e alguma coisa. Aí capsulite adesiva é outro mundo, né? Tem alguma coisa diferente para capsulite que vocês fazem, não? Eu acho que o que mais mudou na minha prática foi fazer o bloqueio de capsulite guiado por ultrassom. Então, quando você consegue localizar o nervo, o ponto de infiltração ele é diferente. E aí eu acredito que isso mudou muito nas questões de melhora mais rápida do paciente. Além da hidrodistensão da cápsula, que é uma coisa que eu também não fazia antes. Então, quando você faz a hidrodistensão da cápsula, você também tem uma melhora mais significativa. Você faz no consultório mesmo, essa hidroidratação. E não sente muita dor? Se colocar anestésico, como é que faz? Não, porque primeiro eu faço bloqueio. Então, como eu faço primeiro o bloqueio e depois eu faço a hidrodilatação, então essa questão da dor, ela diminui. Tá? Alguns estudos mostram também associação com ácido hialurônico para capsulite adesiva, mas na minha prática eu não utilizo. Eu mantenho ainda soluções, igual a gente aprende através da utilização de lidocaína associada à ropivacaína. E corticoide interarticular? Não utilizo também. Não faz, não? Não, apenas anestésico. Para capsulite. Sim. Anestésico de curta e anestésico de longa duração, bloqueios seriados. Normalmente passa em torno de 4 semanais. 1 por semana em 4 semanas. É mesmo? E a gente consegue observar essa melhora do paciente. Para capsulite adesiva, uma coisa que eu indico muito é a hidroterapia. Eu acho que a hidroterapia ela tem um resultado fantástico para capsulite. Né? Porque sem a ação da gravidade, o paciente consegue ter uma maior mobilidade. Né? E as terapias associadas também através da utilização da pregabalina. Então, quando você vai utilizando mais SRNAs também para capsulite, a gente sabe também que tem um encurtamento desse tempo de duração da capsulite, que é uma doença, só para a gente poder explicar um pouquinho mais, né, que é uma doença que você vai ter uma dor e enrijecimento do ombro. Muitas vezes ela não vai ter uma causa, que a gente fala que é idiopática, e muitas vezes também ela vai ser autolimitada, ela tem início, meio e fim. Mas ela pode estar associada com longos períodos de imobilização no pós-operatório, pode estar associada com lesões do manguito rotador, né? Tem uma maior predominância em mulheres, pode estar associada ao uso de antidepressivos também. Então, você saber também tratar essas causas, ou então, pelo menos, indicar o profissional para tratar essas causas associadas é importante. Poxa, legal. Os bloqueios você faz com ROP? Xilocaína e ropivacaína. ROP estilo? 5 ml e 5 ml de ropivacaína. Faço bloqueio local de pele e depois a gente faz a infiltração na fossa ali do onde passa o nervo, né? O subescapular. E a gente consegue identificar o nervo, o peri, a região do nervo, a gente faz esse bloqueio. Poxa, legal. Porque senão tem que colocar muito mais anestésico também e também não pega tão bem, né? Senão Também. A gente aprende as técnicas, né? Sim. E funcionou durante muito tempo. Né? Funciona ainda. Mas o que a gente puder fazer para potencializar esse resultado, acho que são boas indicações. Sim. Isso eu aprendi muito com o pessoal da dor. Então, quando a gente faz a questão da medicina regenerativa, muitos dos meus professores, que eu agradeço até hoje, a minha sócia Meli aqui da clínica, né, foi uma pessoa que me incentivou muito e que me ensinou muito. Né, eles têm uma abordagem um pouco diferente do que a gente aprende na nossa graduação de ortopedista. Então, isso é sempre bom, sempre complementar
para a nossa prática. Poxa, legal. Isso é interessante. Isso aí sim, eu acho que é bem diferenciado mesmo, né? Porque eu fazia né, na residência bupivacaína 7 ml às cegas, né? Completamente às cegas. Depois eu fui ler, depois de informática, eu fui ler que existe uma técnica mesmo, chama técnica Matsumoto, que é os 30 graus posterior, não sei o quê, mas Sim, na residência falava, ó, palpa aqui, enfia a agulha e isso. vai. E é a agulha fininha ainda, que nem chega lá, tem que ser mais comprido, enfim. Você vê como que vai fazendo de A orelhada, ortopedia né? mudou muito, né, nos últimos anos, né? Então, essa questão da E graças a intervenção, Deus. a questão da intervenção no consultório é uma coisa que veio muito para a nossa prática nos últimos anos, nos Uhum, últimos 4 anos, uhum, né? E você ter esse entendimento global do paciente também da origem dessa dor, né? uhum. Então, quando você consegue associar isso a todo aquele nosso conhecimento, né, teórico, como cirurgião, a gente vê que os resultados são melhores. Certo. Pô, bacana, bacana. Bom, eu acho que é isso. Falamos bastante. Quer falar algo mais? Acho que é isso, mano. Primeiro, novamente gostaria de agradecer o convite. Você é um cara que está despontando cada vez mais Que isso, aí, né, nas redes eu que sociais. Eu agradeço. gosto muito da sua abordagem, essa abordagem globalizada do paciente, do entendimento do ser, Uhum, né, e da origem da dor dele. Acho que isso é um grande diferencial, a gente entender o paciente como um indivíduo, uhum, né, e não só como portador de uma doença. E isso consegue, quando a gente tem essa abordagem, a gente consegue ter um olhar diferenciado, sim. né, e ter essa identificação, essa empatia pela dor que está causando o paciente. Uhum, uhum. Pô, bacana, Então, obrigado. parabéns. Parabéns pela sua profissão, Valeu. né? Por tudo Agora que você propôs para fazer. só falta aprender agora suas mágicas aí com as agulhas, porque não é fácil não. Não é fácil não. Isso aí é Na um ano e verdade, é meio uma grande de... mudança de mindset que a gente fala, né? Uma Sim, mudança de pensamento, sim, sim. né? E E quando eu fui ainda para enfrenta regenerativo, muito preconceito, né? Assim, muito. Muito dos porque antigos. o que acontece? Existe o limiar ali entre o que você está fazendo ser o correto e o charlatanismo é muito tênue, é muito próximo. Perfeito. O que fode são os charlatões. É isso. Exatamente. É Mas, isso. mas quando você tem, igual a gente, né, nós somos cirurgiões, a gente já tem entendimento daquela patologia. Na verdade, a gente está querendo tratar o nosso paciente de uma outra maneira, ou então ofertar mais coisas para ele, Uhum, né? E quando uhum. eu entrei na regenerativo foi através de um amigo, grande amigo meu, que falou assim, Mario, você está muito acomodado. É porque eu estava numa situação confortável. E aí quando você começa a ver outras coisas, né, ampliar seu horizonte, fala, não, dá para fazer isso aqui também com consciência, né? Tem outros amigos meus que estão mais da regenerativa, eles falam, não, você indica muito pouco. É porque a gente tem esse cuidado de não parecer ser tão, assim, revolucionário. A gente não quer ser Sim, revolucionário, né? A gente quer realmente sim. resolver o caso do paciente, Legal, né? legal. Então, Eu quando gostei você tem, bastante. eu seguro muitas vezes para indicar um tratamento regenerativo, muito por conta disso, porque é uma terapia relativamente nova, que poucos fazem, e eu acho que isso Uhum, até é ruim, eu queria que muita gente uhum. fizesse. E quanto mais pessoas fizerem, dá mais voz para aquilo que a gente está propondo a melhorar. Poxa, legal, hein? Legal o que você falou agora. Bacana. Ó, só respondeu o Rafael aqui, tá querendo saber se tem algum tratamento medicamentoso para epicondilite lateral, se apenas fisioterapia é recomendada. Medicamentoso não, é que o Matheus falou bastante da epicondilite, pode ser PRP, onda choque primeiro, né? Se não Sim. der PRP, aliás, eu li também uma revisão, não tinha meta-análise, revisão de literatura da arthroscopy, né, que tem grande impacto, né, de 2021, falando de PRP para epicondilite e dando um joinha, assim, foi um bom resultado também, vale a Excelente pena. resultado. Isso aí eu não sabia, eu fui ler, né, para a live de hoje também, fui ver alguma coisinha a mais aí. Aprendi o seguinte, muito bacana. Eu sempre entro no PubMed, fico lá colocando palavra-chave e procurando, né? Tem um site que usa inteligência artificial chamada Consensus, né? Que você Uhum. faz a pergunta lá, enfim, coloca as palavras lá e o cara já te dá todas as revisões, tudo de mais novo, brilhante, facilitou, ganhei tempo de vida aí. Legal. Pô, Mariosa, obrigado, viu? Mais uma vez. Foi um Vamos prazer. marcar outras aí, pensar divulgar isso aí para o povo, quebrar paradigmas e preconceitos. Exatamente. Estamos à disposição. Um Grande abraço, abraço aí. Mauro. Valeu, Tchau, valeu boa pessoal. noite. Obrigado.
Obrigado pela presença. Boa noite. Tchau, tchau.